lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma edição do ConteCast, o podcast oficial do ConteVerde, nossa 38ª edição. Eu sou Gabriel Salaf e hoje a gente vai passar limpo tudo o que aconteceu nas eliminatórias africanas, a primeira e na segunda rodada, nessa data FIFA de novembro, e fechando assim também a nossa repercussão na data FIFA de novembro. Demorou um pouco, tivemos alguns problemas, mas enfim, aqui estamos entregando o último podcast que faltava das eliminatórias africanas nesse ConteCast 38. Antes de começar a nossa viagem por todo o continente africano, lembro de vocês de nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. E também, se você não é inscrito, ainda não nos segue no Spotify, no YouTube, faça isso, por favor. Deixe sua inscrição, seu follow, deixe sua avaliação, seu like também. Comente o que você achou desse podcast, comente o que você achou da rodada também. Se você está no Spotify, tem uma caixinha de interação e uma caixinha de perguntas, né, de enquetes, para você responder. É sempre importante você fazer esse podcast, fazer o podcast em si junto conosco. Se você não escutou os anteriores, já saiu o podcast sobre a atuação do Brasil nessas rodadas eliminatórias americanas, eliminatórias asiáticas, classificadas para a Eurocopa, toda limpa, né? Que aconteceu na data FIFA pelo mundo, liga as ações da CONCACAF, amistosos, Pacific Games, e também relacionado aqui com esse podcast, nós tivemos a entrevista com o Milton Nienov, preparador de goleiros da Botsuana. Se você não conferiu, olha aí no feed, dá aquela conferida. Também lembrando, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, quem gosta de futebol africano, quem gosta de eliminatórias da Copa do Mundo, quem gosta de futebol de seleções, aqui é a casa disso. Então compartilhe com seus amigos, para o ConteVerde chegue mais e mais pessoas. E lembrando que temos nossa campanha de apoio contínuo no Apoia-se. É importante demais se você puder nos ajudar, nos contribuir para seguir crescendo nesse trabalho do ConteVerde. Nessa data FIFA fizemos a viagem para o Rio de Janeiro para acompanhar Brasil e Argentina. Queremos mais e mais fazer viagens, queremos mais e mais aprimorar nosso trabalho, estar com vocês. Apoia.se/ConteVerde, R$10 por mês, um salgado e uma coca, gente. Dá para ajudar. Se você tiver essa condição, muito obrigado. Se não puder, ajude compartilhando com seus amigos, fazendo o ConteVerde chegar cada vez mais e mais longe. Nessa edição eu estou sozinho, então conto com a paciência de vocês, né? Vou tentar ser o mais sucinto, mas também o mais concreto possível, né, nessa nossa viagem, para não ficar algo maçante. Vou tentar ser o mais dinâmico possível e por isso peço aí a paciência, a compreensão e também a participação de vocês nos comentários na caixinha para ver se vocês gostaram ou não, porque infelizmente nossos convidados não puderam comparecer nessa gravação. A gente tentou alguns e não deu certo, e a gente, para não passar muito da data, a gente preferiu fazer essa gravação assim. Então já vamos começar, vamos lá para o grupo A, né? O grupo A que nós tivemos aí, é o grupo do Egito, mas quem abriu os duelos foi Etiópia e Serra Leoa. O jogo acabou 0-0, um jogo que foi marcado por 3 paralisações por um nevoeiro que atingiu El Abd, em Marrocos, inclusive muito bizarro, a cena parecia bem Silent Hill. E aí no Internacional do Cairo, na quinta-feira, dia 16, nós tivemos o Egito fazendo 6-0 em Djibouti, jogo que foi transmitido pela Casa TV, e também foi a estreia do Salah, né? Um grande espetáculo do Salah, quer dizer, dessas eliminatórias, 4 gols de Mohamed Salah. Em Marrakech, Burkina Faso e Guiné-Bissau ficaram no empate 1-1 na sexta-feira, dia 17. Aí na segunda rodada, no domingo, dia 19, o Egito venceu fora de casa Serra Leoa por 2-0. No Egito, a Guiné-Bissau fez 1-0 em Djibouti. E também, novamente, no Marrocos, a Etiópia perdeu, dessa vez para Burkina Faso por 3-0. O Egito lidera a chave com 6 pontos. Burkina Faso e Guiné-Bissau vem com 4 pontos atrás. Serra Leoa e Etiópia tem 1 ponto cada. Djibouti tem 0 pontos. Nesse grupo aí fica o destaque, né, do Egito, que começou comprovando o seu favoritismo, comprovando o que tem o melhor futebol, né? O Salah, principalmente no primeiro jogo, jogando muito. Não deu chance para Djibouti, o que a gente esperava da seleção do Egito. O segundo jogo foi um pouco mais complicado, a gente sabe que Serra Leoa tem um nível um pouquinho melhor, mas nada demais. Tivemos algumas cenas lamentáveis no confronto, né? Torcedores que invadiram o gramado, até foram para cima do Salah, uma confusão ali. E o destaque das outras seleções, a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau conseguiu 4 pontos fora de casa, como visitante, né? A gente não sabe se a Guiné-Bissau vai jogar na Guiné-Bissau os seus jogos como mandante, mas em 2 jogos como visitante, um empate contra a Burkina Faso, que é, vamos dizer assim, teoricamente a segunda força desse grupo. A gente debateu isso antes dessa rodada, e jogando muito bem, né? Foi um jogo muito legal, um jogo muito equilibrado, o empate fez valer. O Burkina Faso também tendo suas chances, fez até um golaço com o Traoré, mas foi um jogo muito legal de acompanhar. Eu tive a oportunidade de assistir esse jogo. Djibouti e Etiópia ficando um pouco para trás, a Serra Leoa também. Enfim, vamos ver como esse grupo se deslancha, mas o Egito aí comprova seu favoritismo, né, nessa chave. Na próxima rodada, o Egito vai encarar aí tanto o Burkina Faso, tanto a Guiné-Bissau. Vai ser interessante, que são as seleções que, vamos dizer assim, podem incomodar o Egito. São jogos para ficar de olho. Então vamos ver se o Egito vai conseguir se manter. Mais uma estreia do Egito aí dentro dos padrões, dentro daquilo que a gente esperava na competição. Então agora a gente passa para o grupo B. O confronto que abriu o grupo B foi a República Democrática do Congo, venceram a Mauritânia por 2-0, um jogo muito legal em Kampala.
E aí depois o Sudão, no Líbano não, na Líbia, perdão, empatou em 1-1 com o Togo, e Senegal também fez valer esse favoritismo, ganhando por 4-0 do Sudão Sul em Dakar. Só que na segunda rodada as coisas saíram um pouco do esperado, né? O Sudão conseguiu uma grande vitória para a República Democrática do Congo no domingo 19, 1-0. O Sudão do Sul ficou no empate 0-0 com a Mauritânia, e Togo também segurou o Senegal em 0-0. Então o Senegal tem 4 pontos, lidera o grupo, mesma pontuação do Sudão com 4, República Democrática do Congo com 3, Togo 2, Mauritânia e Sudão do Sul com 1 ponto cada. A gente falou, né, que esse grupo poderia ter alguns enroscos, né, principalmente pela questão que a gente viu nas vitórias da CAN, com Sudão, República Democrática do Congo e Mauritânia no mesmo grupo fazendo uma disputa muito forte, né? A gente chegou a acompanhar isso durante a classificatória para a CAN. O Senegal conseguiu mostrar sua força no primeiro jogo para cima do Sudão do Sul, o jogo também foi transmitido lá Casa TV, mas o Togo conseguiu segurar na segunda partida, e fica o destaque para o Sudão, né? O Sudão conseguiu uma importantíssima vitória para cima da República Democrática do Congo, né? Eu acho que foi talvez o estado mais inesperado dessa chave, até mesmo o empate de Togo e Senegal poderia até tá dentro dos conformes, mas uma grande vitória da República Democrática do Congo. Tá bom, um gol na sorte, para cima da República Democrática do Congo, perdão, no Sudão, um gol na sorte, um gol de muita sorte ali da seleção sudanesa, parte em cima, né? Parte ali para cima da tabela, fica com a mesma situação de Senegal, é umas grandes atrações aí dessas primeiras rodadas das vitórias africanas, e Senegal aí tentando mostrar sua força, né? Acabou tropeçando nessa segunda rodada, mas vamos ver como vai ser os conformes aí na próxima data FIFA. Agora a gente passa para o Grupo C que também tem uma das grandes surpresas dessa eliminatória africana. A Ruanda ficou no empate 0-0 com o Zimbábue, e isso jogou no dia 15 da quarta-feira, e a Nigéria empatou em 1-1 com o Lesoto. A África do Sul, no sábado de 18, venceu o Benin por 2-1. E já na segunda rodada, o Zimbábue conseguiu segurar a Nigéria em 1-1, quer dizer, a Nigéria correu atrás do resultado, o Lesoto ficou no empate 0-0 com o Benin, e a Ruanda venceu a África do Sul por 2-0. Nesse grupo, a Ruanda lidera com 4 pontos, a África do Sul tem 3, Nigéria e Lesoto e Zimbábue tem 2 pontos cada, e Benin 1. É o grupo aí que as seleções estão mais próximas, né? Até o momento, né, a distância é muito pequena ali, porque todo mundo já pontuou, nas outras chaves tem alguma seleção com 0 pontos, por mais que tenham vários empates. E a Nigéria, eu acho que passa por um momento de muita contraversão, né? A gente falou isso no nosso pré-eliminatório, junto com o Luiz Fernando, né? Que a Nigéria não tinha alguns defeitos, principalmente defensivamente. É uma seleção que tem muito a força no ataque, tem o Vitor Osimhen, que é um atacante maravilhoso, a gente sabe do potencial dele no Napoli, está sendo desejado na Premier League. Porém, nessa eliminatória, nessas rodadas iniciais, pesou muito, cara. A Nigéria foi a grande decepção. A Nigéria teve uma atuação muito fraca contra o Lesoto, né? Esse resultado é mais que justo, porque o Lesoto conseguiu segurar. A gente conhece o estilo do jogo do Lesoto um pouco pela Copa do Sul-Africano, quando chegou até a final, né? Segurando partidas, não fazendo nenhum jogo excepcional, assim, nenhuma partidaça, assim, ofensiva. Fez um gol de escanteio, a Nigéria teve que correr atrás do empate, e depois contra a Zimbábue a mesma coisa, numa bola parada, um golaço de falta do Zimbábue, e a Nigéria teve que correr atrás do empate. Fica esse sinal de alerta para a seleção nigeriana. A situação só não piorou, porque a África do Sul também tropeçou, ou seja, é um grupo que a galera tropeça, né? A Nigéria teve a chance ali com 2 jogos, vamos dizer, mais fracos, tropeçou. A África do Sul conseguiu vencer Benin, e se a gente for pegar ali entre as seleções Ruanda, Zimbábue e até a própria Lesoto, teoricamente o Benin era para a seleção que incomodaria mais as duas seleções, né, Nigéria e África do Sul, que teoricamente é a disputa desse grupo, e depois foi lá e tropeçou contra a Ruanda num jogo patético da África do Sul, né? Então a Nigéria respira por conta desse vacilo da África do Sul. Então, como vai ser o grupo, se Ruanda vai conseguir se manter, é um outro porém, né? Ruanda teve a chance até de vencer Zimbábue, jogou melhor na primeira partida, mas sai, né? Vamos dizer assim, até junho vai estar indo para a Copa. Tá fazendo sua parte, né? Ruanda, quem sabe, que tem as questões lá de tentar mostrar para a FIFA, foi o primeiro país a mudar o nome de um estádio para Rei Pelé. A gente sabe que Ruanda tenta trazer essa atração no seu futebol para a FIFA, mas conseguiu aí esses grandes resultados. Vamos ficar de olho, porque é um grupo que está totalmente embolado, né? A gente viu aí que prognósticos não servem para nada nessa chave, porque a Nigéria decepcionou, a África do Sul decepcionou na segunda rodada. Vamos ver como vai ser isso aqui, se vai haver mais surpresas, o Lesoto vai conseguir surpreender, vai conseguir segurar, né, mais empates. Lembrando, como disse, a Lesoto foi finalista da Copa do Sul-Africano. E se a Nigéria e a África do Sul vão acordar para a vida, né? Acho que esse é um ponto principal aí nessa chave C das eliminatórias africanas. Agora a gente parte para o grupo D, grupo que também teve uma surpresa nem tanto, né? No primeiro jogo, no dia 16, na quinta-feira, Cabo Verde e Angola ficaram empate 0-0, depois a Líbia venceu o Eswatini por 1-0 na África do Sul, e Camarões fez 2-0 nas Ilhas Maurícias. Esses 2 jogos aconteceram na sexta, dia 17. E aí na segunda rodada, no dia 21, todos os jogos aconteceram no dia 21, Cabo Verde fez 2-0 em Eswatini, Ilhas Maurícias e Angola empataram em 0-0, e a Líbia conseguiu um grande empate aí com Camarões. Camarões, Cabo Verde e Líbia tem 4 pontos, Angola 2, Ilhas Maurícias 1, Eswatini 0. Bom, um ponto interessante aí que a gente comentou no clássico lusofônico, vamos dizer assim, né, que é o clássico entre Cabo Verde e Angola, que
sairia dali quem poderia bater de frente com Camarões. Não é de hoje que a gente não espera que Camarões faça uma grande eliminatória. Óbvio, o tempo é muito longo, principalmente porque a gente tem uma CAN no meio, né? E essa CAN pode mudar muitos rumos, a gente tem eliminatória de CAN também, isso pode mudar como no técnico, isso pode trazer mais força para as seleções, isso pode, como por exemplo, Camarões, que está vivendo um mar de emoções, não é de agora, né, com a sua federação, com o Eto'o na presidência, pode mudar muita coisa por lá. Então, não dá para achar que vai ser sempre assim, mas Cabo Verde acho que sai com um remorso, principalmente porque Angola tropeçou de novo. Tá bom, Angola conseguiu 2 empates fora de casa, se a gente for ver na teoria é bom, mas pô, não dá para tropeçar com o Dias Maurício, né, por mais que seja uma mocinha no Índico. E Cabo Verde perdeu a chance de ganhar em casa, né, foi um jogo muito truncado, um jogo muito chato entre Cabo Verde e Angola, para ser bem sincero. E Camarões conseguiu vencer Dias Maurício, mas depois tropeçou na Líbia, né, a Líbia conseguiu um empate muito grande, a Líbia consegue ali, né, fazer o que tinha que fazer, vencer a sua time e conseguiu segurar Camarões, ou seja, a Líbia consegue se manter na briga participando da tabela. Se a gente vai de Cabo Verde e Angola, no momento, óbvio, vai ter mais 2 rodadas no ano que vem, a gente vai poder ver qual o potencial da Líbia, né, mas no momento a Líbia tá nesse jogo, então a gente tem que ficar de olho na Líbia, né, saber que Camarões pode não ser essa seleção com tanta força como a gente espera nesse grupo, e ver se Cabo Verde se consolida, talvez com uma segunda força, querendo roubar o posto de primeira força para si, né, então fica aí esses pontos, esses alardes, né, quanto a essa chave. Passando para o grupo E, que tem Marrocos, e a gente teve, né, logo depois da gravação do nosso último podcast, a desistência da Eritreia. Quando a gente gravou, a Eritreia ainda estava dentro, a Eritreia acabou saindo por questões governamentais. Se você não escutou o podcast com o Milton, ele explica até o que aconteceu, porque a gente sabe que a Botsuana é um país que já recebeu vários refugiados da Eritreia, então eles têm uma noção do que acontece lá. O presidente do país foi contra a participação da seleção nas eliminatórias, basicamente foi isso, e com isso a Eritreia acabou saindo, e esse grupo é o único com 5 seleções, então uma seleção sempre folga nessa chave. E na primeira rodada nós tivemos a vitória da Zâmbia para cima do Congo por 4-2 na sexta-feira 17, e no dia 18 a Tanzânia venceu o Níger por 1-0. Nesse grupo Marrocos folgou, ia ser Marrocos e Eritreia. E aí na estreia do Marrocos, no dia 21, na terça-feira, o Marrocos fez 2-0 na Tanzânia, jogo que tinha uma expectativa muito grande. E Níger, grande resultado, venceu a Zâmbia por 2-1. Congo folgou, né? Congo ia enfrentar a Eritreia. Nesse grupo, o Marrocos tem 3 pontos, a Zâmbia tem 3 pontos, Níger 3 pontos, Tanzânia 3 pontos e Congo 0. Esse grupo está separado por saldo. Óbvio que o grupo está embolado muito porque Marrocos folgou na primeira rodada, né? Marrocos se enfrentasse a Eritreia, com certeza ia fazer uma grande goleada. E também o próprio Congo, né? Mas tá uma disputa aí grande, uma disputa de chaves muito grande ali. Acho que principalmente esse estado de Níger quebrou um pouco a banca. Níger talvez não tivesse tanto futebol assim para bater uma seleção como a Zâmbia, que jogou muito bem no primeiro jogo para Congo, né? Que foi um jogo muito animado. Fica aí, né? Marrocos consegue aí comprovar favoritismo, né? Por mais que tenha tido um jogo tenso, um jogo que a gente esperava ser tenso, na verdade, mas logo ele de cara, né, conseguiu aliviar a situação com gol de pênalti. Então, né, consegue ali se consolidar na parte de cima da tabela. E tem aí essas outras seleções, né? A princípio a gente imaginava que a Zâmbia ia ter mais folga, mais tranquilidade em relação às outras, mas parece que não é assim, né? A Níger mostrou que não é assim. Vamos ver como vai ser as outras rodadas, se a Zâmbia vai conseguir se recuperar seu ânimo, ou se alguma seleção, a gente está com muita expectativa na Tanzânia, por todo o investimento que há no futebol local, no futebol de clubes, se isso vai refletir ou não na seleção. Mas, de fato, quem sabe que essa briga aí pela segunda colocação talvez respingue, né, na briga pelas 4 posições que vão para a repescagem, mas é isso, né? Porque Marrocos é uma seleção muito, muito, muito superior em relação a essas outras seleções aí que estão nessa chave. Passando agora para o Grupo F, onde nós tivemos pela primeira vez aí 2 seleções que ganharam seus primeiros jogos, né? Na quinta-feira, dia 16, Burundi fez 3-2 em Gâmbia, e aí o Gabão no mesmo dia fez 2-1 no Quênia de virada, e a Costa do Marfim fez 9-0 em Seychelles. E aí passando para a segunda rodada no dia 19 do domingo, o Gabão fez 2-1 em Burundi, a Costa do Marfim fez 2-0 em Gâmbia, e na segunda-feira, dia 20, o Quênia bateu o Seychelles por 5-0, esse jogo aconteceu na Costa do Marfim. Então, Costa do Marfim comprovando seu favoritismo, a gente falou, né, na nossa prévia que os elefantes eram muito favoritos nessa chave, era muito difícil ver a Costa do Marfim tropeçando, principalmente nesses primeiros jogos, né, até mesmo o jogo contra a Gâmbia era um jogo que eu vi que o Leandro Steinman na Tivela, ele colocou até como um jogo chave, vamos dizer assim, nas eliminatórias, mas a Gâmbia não conseguiu, nos 2 jogos, mostrar a força que a gente esperava dele, né, aquela força que a gente viu na última CAN, a força que levou a Gâmbia para a próxima CAN, né, que vai disputar a CAN que será realizada no mês que vem. Essa força não apareceu, então a Gâmbia acabou sendo uma decepção, até podemos dizer assim, dessa rodada eliminatória, se não esperava talvez derrota para o Burundi, né? E depois também a Costa do Marfim conseguiu, talvez um jogo mais complicado, a Gâmbia conseguiu jogar um pouco mais do que jogou na primeira rodada, mas a Costa do Marfim conseguiu vencer, né? Seychelles sacou de pancada, então a Costa do Marfim fez o que tinha fazer, a maior goleada das eliminatórias até aqui, né? Essa da Costa do Marfim.
E também, lembrando, dando um destaque muito positivo pro Gabão, né? Gabão conseguiu vencer 2 jogos. O primeiro jogo contra o Quênia é um jogo mais tenso, né? Tanto que foi de virada. E depois conseguiu, né, comprovar um pouco do favoritismo contra o Burundi. Então dá para ficar de olho no Gabão, né? Vamos ver, até que a gente brincou na nossa preliminar, se o Gabão for bem, se o Aubameyang não vai pensar atrás de voltar, né? Porque, né, pô, já começa ali essa chance de ir para repescagem. Já começa, vamos dizer assim, na frente. Vai passar depois todos os quem seriam as seleções de repescagem, o Gabão tá ali, porque o Gabão venceu seus 2 jogos, e não foram, como a gente passou, é o primeiro grupo que o segundo colocado venceu 2 jogos também, amigo do líder, né? Isso sim, o líder venceu 2 jogos. Mas é o primeiro grupo que a gente chega com 2 seleções que venceram 2 jogos. Então o Gabão se destaca perante os demais. E o Gabão tem capacidade, acho que, para vencer os jogos, talvez contra a Gâmbia seja mais difícil, mas depois tem Seychelles, que também é um adversário mais tranquilo. Você também vai ter o confronto do Gabão contra a Costa do Marfim, que daí é mais complicado, mas talvez outros 2 adversários que ainda falta para o Gabão enfrentar nesse turno, vamos dizer assim, né? O Gabão tem potencial de vencer, pelo que apresentou nas primeiras rodadas. Talvez não de maneira tão fácil, contra a Gâmbia, por exemplo, mas pode ser que se consolide aí nessa segunda colocação. Esse jogo contra a Gâmbia vai ser muito importante, já que já venceu o Quênia, né? Que é a seleção que aparece atrás. Costa do Marfim e Gabão tem 6 pontos, Quênia e Burundi 3, Gâmbia e Seychelles tem 0 pontos. Partindo para o grupo G, grupo que a gente chegou a falar no nossa entrevista com o Milton Nienoff, nosso podcast 33. Lembrando, se você não escutou, dá uma conferida, cara. Ficou muito legal essa entrevista, um bate-papo muito legal, junto com o Marcos Carvalho, do Ponta de Lança. Marcos que esteve na cobertura da Casa TV das Vitórias Africanas. O Luiz Fernando também, que participou no nosso preview, estava lá. Então é muito legal ter esse pessoal caminhando conosco. Infelizmente não puderam estar aqui conosco, mas breve estarão, né? Tem Khan chegando. A gente espera poder contar com eles e mais gente boa. Se você quiser participar, manda mensagem pra gente, a gente conversa aí. Se você gosta de futebol africano, gosta do Conte Verde, quer ocupar também esse espaço, quer participar, a gente está aberto, principalmente na CAN, que vão ser jogos diários, né? Vai ser algo mais complicado assim, a gente conseguir manter uma frequência das pessoas participando. Então, pô, chega mais, você está mais que convidado. A casa está mais aqui aberta para receber você que quer comentar, conversar sobre futebol africano com a gente também, futebol de todos os continentes. Voltando então, nesse grupo G nós tivemos a vitória de Moçambique na estreia contra a Botsuana por 3-2, a Argélia fazendo o dever de casa, bateu na Somália por 3-1, e a Guiné fazendo 2-1 na Uganda, né? Um grande resultado da seleção de Guiné. Porém, depois na segunda rodada, a Argélia fez 2-0 em Moçambique, Uganda fez 1-0 na Somália, estava esperado, e a Botsuana fez 1-0 na Guiné, jogo que foi muito debatido lá no nosso podcast com o Milton. A Argélia no momento tem 6 pontos, a Botsuana, por conta do saldo de gols feitos, na real, tem 3 pontos, né? A segunda colocação, daí vem Guiné, Uganda e Moçambique com 3, a Somália com 0. Fica o destaque, né? Até pelo que foi o jogo, a vitória do Moçambique fora de casa contra a Botsuana, né? A Botsuana teve mais chances, né? O Milton falou muito bem, né? Foi um jogo que a Botsuana perdeu por falhas individuais, mas o Moçambique conseguiu aproveitar suas chances, conseguiu sair com uma grande vitória. Perdeu para a Argélia, normal, acho que quem conseguir tirar pontos da Argélia nesse grupo vai ser um grande vencedor, né? A gente pode ver a Guiné com essa possibilidade, mas a Guiné já tropeçou, né? Um jogo que talvez a gente não imaginasse que a Guiné tropeçasse, que foi um grande resultado da Botsuana, né? Por isso que eu falei que foi amplamente debatido na entrevista com o Milton. O Milton falou lá sobre as questões táticas para parar, né, a seleção da Guiné, parar o Graçai, que é um grande astro dessa seleção. A Guiné quase não conseguiu chegar, inclusive tem um vídeo nas nossas redes sociais mostrando ali como que foi a organização tática da seleção da Botsuana para conseguir vencer esse jogo. Então, se você não conferiu, dá uma conferida lá, ficou bem legal. O Elcio Vai Júnior lá explicando, né, como que eles... explicando não, ele pegou o que o Milton falou no podcast e mostrou na prática. Então, se você não conferiu tanto o podcast, tanto esse vídeo do Elcio, dá uma conferida nas redes sociais, dá uma conferida aqui no nosso feed, vale muito a pena. A Argélia cumpriu aí o papel de favorita, né? Conseguiu ali no primeiro jogo, que era o jogo mais tranquilo, contra a Somália, vencer por 3-1, o Slimani fazendo mais um gol, protestando, né, na sua maneira. E no jogo de volta, né, contra a Moçambique, até foi um jogo mais complicado, a Argélia demorou para abrir o placar, mas conseguiu, né, o natural vencer fora de casa, 2-0, o estádio estava lotado, mas a Argélia é muito favorita nesse grupo, assim como a Somália está muito para trás. E fiquem abertos essa disputa da segunda colocação, talvez a vitória da Botsuana embolou um pouco. A Uganda teve, vamos dizer assim, um privilégio de pegar a seleção da Somália, conseguiu vencer, mas até pelo que foi o jogo da Uganda contra a Guiné, acho que ainda precisa de muito para essa seleção da Uganda lembrar um pouco do que foi aquela seleção lá que bateu de frente com o Egito, naquela classificação do Egito. A gente fica com, né, um pouco assim de dúvida, de incerteza do que poderá acontecer com essa seleção de Uganda, mas é uma seleção que talvez tenha um pouco de potencial, mas talvez já tenha passado do tempo e fique para trás de seleções como Moçambique, Botsuana e Guiné. Mas vamos ficar de olho no que acontecer nessa chave G. E na chave H chegamos a mais uma chave onde as duas seleções que estão na frente venceram, né, os seus jogos, e são duas seleções que a gente está de olho. Eu ainda arrisco que esse grupo pode ser o mais disputado, né?
justamente pelo nível que essas duas seleções têm. Vamos começar aqui na quarta-feira, dia 15. A Guiné Equatorial venceu a Namíbia por 1-0 e a Libéria perdeu de 1-0 para Malawi. No meio de um temporal, cara, esse jogo na Libéria, eu consegui acompanhar o que eu consegui acompanhar, né? Porque a câmera teve várias vezes que a transmissão se perdeu, foi bem engraçado, bem trágico, na verdade, jogo na sexta-feira, dia 17. E também na sexta-feira, dia 17, a Tunísia cumpriu seu papel de favorita, fez 4-0 em São Tomé e Príncipe. E aí na segunda rodada, na segunda-feira, dia 20, a Guiné Equatorial venceu a Libéria por 1-0, esse jogo já foi na Tanzânia. E depois Malawi perdeu para a Tunísia por 1-0. E a Namíbia fez 2-0 em São Tomé e Príncipe, 2 gols bizarros, né? Um gol olímpico que o goleiro saiu errado e outro que foi um gol contra do zagueiro. A seleção de São Tomé e Príncipe de longe é a mais fraca dessa chave. E é o inverso, né? Porque Tunísia e Guiné Equatorial são duas seleções que a gente já viu nas eliminatórias da CAN disputarem a vaga, né? Disputarem não, porque os dois primeiros passaram, né, para a CAN, então não teve disputa, disputa a primeira colocação. Mas aqui só o primeiro passo. Então são duas seleções que são amplamente favoritas nessa chave, amplamente favoritas para conseguirem acumular esse nível de vitórias, né? Talvez a gente vê pelo nível dos adversários a Guiné Equatorial vencendo os jogos por placares simples, né? Com o gol sempre do Emílio Nsue, né, que foi o cara que marcou aí os gols nos 2 jogos. A Tunísia, por pegação também, Príncipe, logo de cara, conseguiu uma grande vitória, mas fica o destaque positivo para Malawi. Malawi conseguiu fazer um jogo muito duro contra a Tunísia, perdeu com gol somente no finalzinho, né? Então foi um adversário que bateu de frente contra a seleção do norte-africano. Foi um jogo muito complicado para os tunisianos, conseguiram a vitória no final do jogo. Então Malawi conseguiu uma grande vitória fora de casa contra a Libéria, também fica esse destaque. Talvez possa incomodar a Guiné Equatorial, mas eu mantenho meu palpite que essas duas seleções, tanto Tunísia quanto Guiné Equatorial, vão indo se medindo até chegar ao confronto direto, né? O confronto direto dos dois, deixa eu verificar aqui, já vai acontecer na próxima rodada. Então vai ser muito interessante ver o jogo vai acontecer na Tunísia. Vamos ver se a Guiné Equatorial consegue surpreender, mas é uma disputa muito interessante, pelo nível que eles mostraram já nas vitórias da CAN e pelo nível que tem as duas seleções. Óbvio, a Tunísia é melhor, isso não se compara. A Tunísia tem uma geração melhor, mas a Guiné Equatorial é uma seleção que tem muita garra, muita luta e muita força. É um nível muito elevado de futebol que não dá para a gente excluir. Então a Tunísia tem que ficar de olho. É favorita para o confronto, é favorita em relação ao grupo, mas a Guiné Equatorial talvez seja essa segunda força. A gente até falou isso no nosso podcast, né? No nosso podcast preview, a Guiné Equatorial talvez seja a segunda força com mais força, vamos dizer assim, entre as segundas forças. Ficou confuso, mas deu para entender, né? É essa seleção que, se a gente fosse, vamos dizer assim, fazer a tabelinha antes, você colocaria na segunda colocação, mas se você pegasse e comparasse com as outras seleções, talvez você discordaria com Gana, talvez com a África do Sul, né, nos outros grupos, mas, vamos dizer assim, dessas seleções, desses grupos que não são tão pareios, né, como o assim, que a gente não espere briga, talvez a Guiné Equatorial seja a seleção que mais incomode quem está na primeira colocação, quem vem com esse favoritismo cabeça de chave, que no caso é a Tunísia. Então, vale ficar de olho nessa disputa, vale ficar de olho em como vai acontecer esse duelo entre as duas seleções, e destaque novamente para Malawi, que conseguiu essa grande vitória fora de casa e conseguiu fazer um jogo bem complicado contra a seleção tunisiana. Também um parêntese, né, positivo para a Namíbia, né, que foi uma seleção que vai disputar a CAN, conseguiu uma vitória, como eu falei, com gols dados, né, pela defesa de São Tomé e Príncipe. E agora chegou a hora de falar da sensação, né, a sensação dessa primeira rodada das eliminatórias africanas, a primeira ronda das eliminatórias africanas, que é Comores, né? Comores ganhou o coração de muita gente, podemos dizer assim, né? Que ganhou o nosso, né? Foi a seleção que ficou no primeiro lugar do nosso top 5 de destaques da data FIFA. Foi a seleção que jogou o melhor futebol, talvez, das eliminatórias africanas, assim, que a gente conseguiu ver nos 2 jogos. Comores estreou vencendo a República Centro-Africana por 4-2. Depois, né, esse foi no dia 17. Na sexta-feira, também, dia 17, a Gana venceu o Madagascar por 1-0 e Mali venceu o Chad por 3-1. E aí, na segunda rodada, a Mali fez o seu papel, venceu o Chad por 3-0. E aí, Madagascar, venceu o Chad por 3-0. E aí, Mali tropeçou, né? Empatou em 1-1, porque a Centro-Africana. Esses 2 jogos aconteceram no dia 20. E no dia 21, Comores, numa bola que foi absolutamente cantada no podcast, venceu o Gana pela terceira vez. O raio cai pela terceira vez no mesmo lugar. Sim, Comores bateu o Gana por 1-0. Então, cara, Comores teve um grande futebol, mostrou muito futebol. Eu acompanhei a partida, tive o privilégio de acompanhar a partida contra a República Centro-Africana, que ganharam de virada. Cara, era um jogo muito forte, um jogo muito bom na seleção de Comores. Era chance criada atrás chance criada, pressão, né? Tanto que é engraçado, porque os 2 gols da República Centro-Africana foram contras. Então, Comores jogou tanta bola que fez os 6 gols do jogo. É uma seleção que tem muita força ofensiva, é uma seleção que mostra capacidade. Não tá aí à toa, não foi uma zebra, vamos dizer assim, e o jogo contra a Gana também, a Gana é freguês e Comores 6-0, mas acho que isso também fala um pouco da situação de Gana, cara. Quem conseguiu acompanhar o jogo de Gana contra Madagascar também sabe disso, foi um jogo muito, mas muito fraco de Gana. Assim, Madagascar venceu o jogo não ia ser nenhum absurdo,
Isso falo assim sem medo algum. Madagascar fez um jogo muito, muito bom. Né? Deu até dó, o goleiro de Madagascar caiu no chão, né? Lamentou muito essa derrota, porque de fato, cara, Madagascar fez uma grande partida, não merecia sair com a derrota, assim como Gana não merecia sair com a vitória, né? Gana conseguiu, né, achar um gol lá no final do jogo, né? Gol do Iñaki Williams no finalzinho do jogo, né? Conseguiu achar esse gol com uma cobrança de escanteio. Cara, realmente, não merecia essa vitória, não jogou com futebol para vencer. E Mali, cara, Mali é incrível, né? Porque Mali, a gente falou isso, Mali tomou um gol em todas as eliminatórias passadas, que foi justamente o gol que tirou o Mali, né, da Copa, que foi o gol da Tunísia no jogo da fase final, um gol contra, né, inclusive, que acabou eliminando o Mali, tirando o Mali da Copa do Mundo. E nessa data FIFA já tomou o dobro de gols, né? E deu um susto, porque tomou um empate contra a Chad, que era um que até mesmo a gente não esperava, né? Que Chad conseguisse chegar em algum ponto e empatar o jogo, mas o Mali conseguiu vencer. E aí no jogo da terça-feira, no jogo contra a República Centro-Africana, fez 1-0, acabou tomando empate, mas a República Centro-Africana é uma seleção que a gente já tinha alertado aqui, que ela tem um nível bom na eliminatórias da CAN, bateu de frente contra a própria Gana, inclusive na briga pela classificação contra a Gana e contra a Angola. E, cara, é uma seleção com nível maior, quando fez o gol de empate 1 minuto depois do gol de Mali e conseguiu segurar o jogo. Então, Mali, fica alerta, né? A gente não esperava falar isso, porque na nossa visão, Mali poderia ter todas as forças para liderar esse grupo e partir para frente. E, cara, fica muito interessante a situação para Comores, porque Comores só vai pegar Mali na 5ª rodada. Então, a próxima rodada vai pegar Madagascar, depois vai pegar o Chad. Se vence Madagascar, jogo fora de casa, óbvio, jogo complicado, clássico do Oceano Índico, vamos dizer assim. Mas, cara, se vence Madagascar, o que não é inimaginável, Comores já, óbvio, colocando uma vitória contra Chad. Comores pode fechar 4 rodadas com 12 pontos. E mesmo que Mali vença, vai ter Mali e Gana também, que é um jogo complicadíssimo, depois da CAN. Né, acho que essa CAN vai ser muito importante para a Gana, né? Pra gente ficar de olho se a Gana vai trocar, vai ter mudança com o técnico. Eu acho bem capaz que vai. Acho que Gana pode parar na fase de grupos e muitas coisas mudarem no futebol ganês. Mas eu acredito aí que esse jogo de Comores, principalmente, né, contra a Madagascar, esse jogo chave pra gente ver se Comores consegue se manter. Porque, cara, se Comores chegar com 12 pontos para encarar Mali, independente se Mali vai estar com 10 pontos, né, que é o máximo que vai poder estar, ou menos, Comores entra na briga pela vaga. Se hoje a gente fala numa utopia, né, e fala brincando, se a eliminatória acabasse hoje, Comores estaria classificado. Se Comores chega com essa vantagem pro jogo contra Mali, realmente, olha, é para ficar de olho, cara. Então, vamos ver, né? Comores estreou muito bem, 2 vitórias maiúsculas, não foram vitórias achadas, eu acho que isso é o mais importante falar. Não foram vitórias que Comores sobrou a bola e empurrou pro gol, não. Comores realmente jogou para vencer. E vamos ver se vai se manter assim com adversários, em tese, mais fracos, talvez Madagascar seja mesmo a República Centro-Africana, e Chad, que é a pior seleção do grupo. Só passando a classificação dessa chave, Comores tem 6 pontos, Mali tem 4, Madagascar 3, Gana 3, República Centro-Africana 1 e Chad 0. Eu acho que eu não passei no anterior. Tem Tunísia e Guiné Equatorial com 6, Namíbia 3, Malawi com 3. E só passando aquela questão, né, dos melhores segundos colocados, como já reiterei, né, nós temos Gabão com 6 pontos e também nós temos a seleção da Guiné Equatorial com 6 pontos. São os melhores segundos colocados nesse momento. Eu estou fazendo um cálculo aqui rápido, porque eu não anotei e peço até desculpas por isso, de quem seriam os outros, porque nós temos algumas seleções com 4 pontos, né, nós temos aí a seleção de Mali mesmo, e no saldo de gols nós temos, no momento, a melhor seleção é a Burkina Faso, com saldo de mais 3, e nos gols feitos, Mali ganha de Cabo Verde, né, Mali, os dois têm saldo de mais 2, mas Mali fez 4 gols e Cabo Verde fez apenas 2, então Mali seria uma das seleções de melhor segunda colocação, junto com Gabão, Guiné Equatorial e a seleção da Burkina Faso, né, que tem 4 e 6 pontos aí. Sudão, que é outra seleção que tem 4 pontos, tem apenas 1 gol de saldo, então o Sudão ficaria para trás. Ainda vai ter muito pano para manga, né? Ainda vai dar para acompanhar muito legal essa briga. Tem as seleções que estão com 3 pontos, dá para ficar de olho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas mais uma vez a compreensão de todos por esse podcast, né, monotemático, com apenas eu apresentando. Mas espero que tenha ficado bom. Deixe, por favor, seus comentários. Acho que é o mais importante saber que vocês escutaram esse podcast até o fim, saber que vocês participaram. Deixe suas opiniões aí quanto aos destaques da rodada, quem você acha que vai se manter, quem você acha que ainda vai se aprender, quem você acha que vai cair, quem você acha que foi uma zebraça. Deixe aí nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube, deixe seu like, sua inscrição, siga a gente, muito importante. Também participe da interação no YouTube na enquete. Lembrando também para você seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerdeLines. Conteúdos que eu falei estão por lá. E claro, compartilhe com seus amigos que gostam de futebol africano e atrás da Copa do Mundo e futebol de seleções. É muito importante para o Conte Verde crescer cada vez mais e mais.
E se você puder nos ajudar, apoia.se/Contiverde, R$10 por mês. A gente pede muito sua ajuda. Esse mês que virou, tivemos algumas percas de apoio e isso comprometeu um pouco até o nosso orçamento por conta da viagem, mas a gente pede sua ajuda. E se você puder ajudar, é só R$10 por mês. Óbvio, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas se você tiver, considere ser um apoiador, a gente agradece demais. Tá certo, pessoal? A gente volta com surpresa nesse final de ano, né? Fica ligado, vai ter algumas surpresas, novidades, e o ano não acabou ainda. Então, por mais que a gente esteja soltando esse podcast no dia 8 de dezembro, ainda vão ter mais novidades aqui no podcast. Então, fica ligado, Contiverde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.